Bom dia, Escola de Profetas! Bom dia! Bom dia, professora Paula! Bom dia, Jennifer! Um bom dia para a nossa igreja! Bom dia! E nós vamos cumprimentar os nossos irmãos ali do outro lado. Um ótimo dia para você, que a bênção do Senhor alcance sua casa, que você sinta Jesus mais perto através desse culto, mas também não só nesse momento, em todo o seu dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Amém. Amém? E eu estou muito feliz hoje, professora, porque você está aqui conosco, né? E o céu tem nos abençoado muito, nos protegido muito. E nós vamos fazer uma oração neste momento pela tua vida e por este estudo. Amém. Senhor Deus e Pai, queremos agradecer porque o Senhor é bom, a sua bondade, Senhor, a sua misericórdia, a sua graça, são dádivas infinitas, bendito seja o teu nome. Queremos nos colocar como família do Senhor neste começo do dia e dizer que pertencemos a Ti e queremos que os Teus planos se realizem para nós nesse dia. Queremos também interceder pelos nossos irmãos e irmãs que estão também do outro lado dessa tela, Senhor, estudando a Tua palavra. Também queremos colocar a vida deles em Tuas mãos, para que sejam abençoados, ungidos, guardados e guiados por Ti durante todo esse dia. Nos dê o batismo do Teu Santo e Bom Espírito, que Ele seja o nosso guia, o nosso orientador. Em nome de Jesus, amém. E Jennifer, culto a Deus não pode faltar louvor. É verdade. E nós vamos cantar um hino muito bonito, que é o hino 196 aqui dos nossos hinários. E diz que quando Jesus toma a nossa mão, aí nós temos força para continuar. Então nós vamos cantar esse hino, ao Jesus me tomar a mão, 196. Jesus, em que busco em vão o semblante de meu Jesus, mas em meio às trevas eu vejo a luz, ao Jesus me tomar a mão, ao Jesus me tomar a mão, ao Jesus me tomar a mão, sinto vida. Jesus me tomar a mão. Quando fraco estou sem poder lutar e tentado a desanimar, sinto a fé voltar e me animo então ao Jesus me tomar a mão, ao Jesus me tomar a mão, ao Jesus me tomar a mão. Sinto vida o céu, força em seu poder, ao Jesus me tomar a mão. Quando a noite vem e não posso ver que caminho seguir então, fulgurante luz vejo resplender, ao Jesus me tomar a mão, ao Jesus me tomar a mão, ao Jesus me tomar a mão. Sinto vida o céu, força em seu poder, ao Jesus me tomar a mão. Quando o instante atroz derradeiro enfim for chegado também a mim, há de estar em calma meu coração, ao Jesus me tomar a mão, ao Jesus me tomar a mão, ao Jesus me tomar a
Mas em meio às trevas eu vejo a luz. A professora fala que lindo, né? E nós podemos ver essa luz através da palavra de Deus. E é tão bom nós gravarmos a palavra de Deus, né? Sim. E hoje nós vamos recitar o nosso verso, né? Que está lá no livro de Jó, capítulo 19, do 25 ao 27. Amém. Então vamos lá. 1, 2, 3. Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, do 25 ao 27. Jó 19, 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, do 25 ao 27. Jó 19, 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, do 25 ao 27. Amém. E agora nós vamos ficar com o nosso estudo. Amém. Que a bênção do Senhor encha de maneira mais forte ainda a sua casa, porque agora é a hora de Deus falar pela palavra. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você tem a oportunidade de estudar em casa, de fazer do Senhor Deus o seu principal motivo de louvor. Há na sua casa a oportunidade de você estudar música, nem que seja pegando o inário que você tem e tentando cantar com toda a sua família, mesmo com os pequenos que ainda não sabem ler, ensine-os. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua casa, uma casa cheia de música. Bom dia para você em nome de Jesus. Bom dia para a escola. Bom dia. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos fortaleça. Que as bênçãos que o Senhor Deus prometeu e planejou para esse dia aconteçam hoje na nossa vida. Como ontem nós havíamos falado, hoje eu quero fazer uma pequena retrospectiva com você, antes de entrar nessa parte tão vitoriosa e tão gloriosa da vida de José, que na verdade começou o capítulo e a história dele dizendo: esta é a história de Jacó. Só para você ver aqui, o que uma pessoa planta e colhe se torna um benefício tremendo para a vida. O que eu preciso te explicar com relação a isso? Irmãos, todo mundo tem problemas. Na verdade, a gente é que pensa, uns mais e outros menos. Na verdade, não é assim. Todos têm problemas, mas ninguém recebe problema maior do que é capaz de suportar. Eu vou continuar explicando para vocês isso de uma forma muito séria. Isso daqui você precisa compreender. Todos recebem uma parte de situações nessa vida, porque a vida tem dificuldades, sim ou não? Mas ninguém recebe nada ou ninguém passa por nada que não possa suportar. Portanto, não existe essa situação, fulano sofreu mais que outra pessoa. Não é assim. Ele teria condições de passar por isso, teria condições de enfrentar essa situação. Hoje, portanto, eu vou passar uma coisinha aqui para você entender. Você se lembra que nós começamos a estudar esta linha do tempo? Na verdade, estudar a Bíblia é estudar os acontecimentos por ordem. Esse ano bíblico nos ajuda a estudar a ordem cronológica dos fatos. Inclusive, se nós tivermos aqui as datas, facilita para nós entendermos, tá? Eu vou cobrir um pouquinho do tempo, aqui hoje pela manhã, para tentar explicar algumas situações que fazem diferença na compreensão geral.
Lembra, uma época havia eternidade. E a eternidade sofreu um hiato, um tempo. Na eternidade não se conta tempo, que seria um absurdo contar 300 milhões de anos e 51 e 3 dias. Não existe isso. Então, a eternidade é um tempo onde não se conta tempo, porque é muito tempo. Mas esse ato que existe na história do mundo precisou ser contado porque há um prazo que o Senhor Deus deu para que a história do pecado acontecesse. Como assim? Deixa eu tentar te explicar. Não foi Deus que determinou, vai ter que acontecer um pecado e por isso então eu vou dar um prazo. Não. Quando Satanás se rebelou, o Senhor Deus deu um prazo para ele provar que ele estava certo ou errado. E as suas atitudes iriam mostrar. Pelos seus frutos, assim o inimigo mostraria que o governo dele, quais frutos trariam para toda a universalidade de Deus, e Deus em seus frutos mostrariam quem é ele. Deus se revelou ou revelou quem é o céu através de Jesus. Olhe bem, e depois que Jesus se foi, hoje Deus se revela através do quê? Através da igreja. Você entende essa coisa tremenda? Jesus veio revelar a Deus, revelar o Pai através de suas atitudes. Quando Jesus vai ao céu, ele deixa a igreja para ser testemunha de quem é Deus, de quem é Jesus, de como é que é o reino de Deus. E as pessoas que são dirigidas pelo inimigo, que infelizmente nós temos dois lados na história da terra, um lado de um povo que segue o assim diz o Senhor. Este povo que segue o assim diz o Senhor, eles acreditam no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Presta atenção isso daqui. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo faz toda a diferença. Porque o povo que segue o assim eu penso são dirigidos pelo inimigo, por Satanás. Isso é muito sério. São dois inimigos que lutam um contra o outro pela posse dos seres humanos. Deus não precisa lutar por posse de ninguém. As pessoas é que têm que se entregar. Veja, de todas as pessoas na Terra, vamos contar aqui o ano 1, que foi o ano em que Adão apareceu na história. Antes dele, porém, nós tínhamos os anjos, que Deus criou, não é isso mesmo? E que quem criou foi Jesus. Então nós temos aqui a divindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que então criaram os anjos, tá? Então, os anjos têm um tempo que são seres criados, nossos irmãos, e eles são seres que vieram antes de nós. Quando então apareceu a raça humana, quando o Senhor Jesus trouxe a vida à raça humana, os anjos já existiam e eles viram e presenciaram toda a criação. Da família de Adão, nós sabemos que ele teve 2 filhos, Abel e Caim. Caim matou Abel, então é o primeiro, olha que coisa séria, do grupo do assim eu penso, entregue completamente a Satanás. Uma vez, Adão e Eva também estavam entregues a Satanás. Mas quando receberam o Cordeiro, eles são chamados, adotados, como filhos de Deus. Então, este grupo eram chamados de filhos de Deus. Isso aqui é muito importante você entender, para que nenhuma pessoa passe para sua cabeça algum tipo de ilusão ou falácia maluca, né? Que diz que os filhos de Deus que entraram, as filhas dos homens, eram anjos. Não, eram seres humanos, tá? Então vamos lá. E o povo do assim eu penso era chamado filhos dos homens, porque eles continuavam naturalmente como Deus, olha bem, estes filhos dos homens, por que eram chamados de filhos dos homens e aqueles filhos de Deus? Filhos de Deus porque tinham sido adotados, e filhos dos homens porque não tinham sido adotados. Continuavam com a natureza original pecaminosa, ou a natureza ruim. E esses daqui receberam a natureza de quem? De Jesus. Há uma troca, o Senhor Deus faz uma troca conosco, compreende? E essa troca que o Senhor Jesus faz é que nos segura, é que barra em nós a miséria do pecado, porque é Jesus que faz esse trabalho em nós. Então Caim preferiu seguir sua própria cabeça, disse não vou fazer, e quem o dominou? Foi Satanás, tá? Então depois dessa época, no ano 130, Deus dá um outro filho a Adão no lugar de Abel, que Caim matou. O nome dele era Sete.
Desta linhagem Adão, Sete e desta linhagem de homens que seguiam a Deus, nós temos os 10 primeiros patriarcas, tá bem? Adão morreu no ano 930, é outra data que a Bíblia nos dá, e após isso, a próxima data que a Bíblia concede é o ano 1656, quando aconteceu o dilúvio. Deixa eu comentar um outro detalhe com você. E por que o dilúvio foi necessário? Porque a família de Caim foi crescendo, eram homens maus, porque o resultado de sua vida era o resultado de sua escolha. Deus pediu que este grupo da linhagem do povo de Deus não se unissem em casamento com um grupo que não servia ao Senhor. No entanto, os filhos de Deus, quando viram que as filhas dos homens eram formosas, e a palavra no original não é nem formosa, é lascivas, provocantes. Sério isso, né? Vocês não acham sério? Quando eles perceberam, eles tomaram todas as mulheres, das que quiseram. E então, esta raça, este grupo de pessoas que havia nessa época, se tornaram maus. Estes eram maus e estes eram homens contidos em seu mal. Qual era a diferença entre um grupo e outro se os dois eram pecadores? O cordeiro. A grande diferença entre um povo e outro sempre reside nessa situação. Qual é a diferença entre um povo e outro povo se os dois são pecadores? O cordeiro. Esta é a grande diferença e você não pode esquecer-se disso. Entre dois grupos que estão sofrendo e batalhando nessa vida, entre dois grupos que estão... Na verdade, existem milhares de religiões, mas só tem 2 grupos. Um grupo que segue o cordeiro, outro que segue ao inimigo. Depois do dilúvio, o mundo cresceu novamente, todo esse povo aqui havia morrido. No entanto, um dos filhos de Noé, né, que foram salvos na arca, somente 8 almas, lembra disso? Um dos filhos de Noé resolveu seguir os ditames de sua própria cabeça e não quis servir revoltado contra Deus. Foi Cão, ou Cam, como algumas bíblias dizem, tá? E daqui então lá vem uma outra raça de pessoas com o mesmo espírito de Caim. Por quê? Porque Satanás não havia morrido. Então aqui nós temos Cão e Jafé, com o passar do tempo também, se tornou adorador de vários deuses. Né, os canitas e os jafetitas, adoradores de vários deuses. Cão é o pai de Canaã, tá bem? Então quero que vocês saibam disso, tá? E aqui então Sem, os semitas, é o pai de todos os judeus. Mas como isso aconteceu? De Sem então vem mais 10 patriarcas. Primeiro 10 patriarcas e aqui nós temos mais 10 patriarcas. O 10º depois dele é Abraão, tá? Ou Abrão. No início de sua história, antes de Deus lhe mudar o nome. Esse homem nasceu no ano 2008, na história do tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o ano mundi. Então, no ano 2008 ele nasce, e quando ele tem 75 anos, no ano 2083, o Senhor Deus o chama para sair do meio da sua parentela, do meio da sua gente, e ir para uma cidade, para um lugar, aonde ele mostraria que deste povo Deus faria uma nação. Para quê? Presta atenção, que coisa séria. Deus amava este povo aqui? Sim ou não? Mas Deus amava este? Deus ama também os pecadores? Então o Senhor Deus vem e faz uma nação. Olha que coisa interessante. Eu vou mudar aqui, ó, de caneta para você entender a grandeza do que Deus estava querendo. A grande intenção de Deus em ter um povo não é para ele dizer como qualquer rei, eu tenho súditos. Ele só tem um povo a fim de salvar o outro povo. A única razão de Deus era que ele amava muito esse. Ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um grande povo, um povo onde eu possa morar no meio deles, para que nós consigamos ajudar os outros. Nós seremos servos dos outros, nós ajudaremos os outros, nós mostraremos, inclusive, olha o que Deus disse, inclusive, eu vou viver no meio de vocês para que as pessoas percebam o que acontece com uma nação onde Deus é o Senhor. O que acontece numa nação onde Deus é o líder? O que acontece numa vida onde Deus é honrado? O que aconteceu com José? No meio de um povo, que é a história que estamos estudando, o que aconteceu com onde e no local onde José vivia? Porque o Egito era uma terra de onde? Da descendência de Cão. O Egito era de Cão. Você sabia disso? E vai um do povo de Deus para o Egito e faz o que lá no Egito?
Eu quero que vocês pensem nisso. A grande bênção que é uma pessoa consagrada no meio de um povo entregue ao inimigo. Toda vez que você for levado para o meio de um povo, você tem que ser a bênção ali. Se tu uma... Foi o que Deus disse para quem? Para Abraão. Pensem sobre isso. E essa foi uma realidade nos seus descendentes. Abraão foi pai de Isaac e de quem mais? Ismael. Presta atenção. Agora eu preciso colocar uma outra cor aqui. Ismael, vocês sabem que foi um povo que viveu para pilhar os outros povos, não é isso? Eu vou colocar Ismael aqui, ó, tá bom? Então vamos colocar Ismael. Olha como tem vários povos desse lado e ali só um povinho. Aqui nós temos Isaac. Aqui nós temos todo esse povo, não é isso não? Que você tem que entender, é uma coisa muito séria. Então eu vou colocar aqui Isaac, tá? Que é o descendente pela bênção da primogenitura espiritual entre o povo de Deus. E aqui está Ismael. Ismael, o pai dos árabes, Isaac, o pai dos judeus. Tá bom? Tá claro para vocês? Agora veja. Isaac, no entanto, é pai de 2 filhos. Jacó, não foi isso? E quem mais? Esaú escolheu o quê, gente? Olha aqui. Esaú escolheu viver a vida que ele quisesse, não quer saber de Deus. Eu não quero, na verdade isso é para você, não é para mim. Essa madrugada, alguém me escreveu dizendo assim: Maísa, em nome de Deus, ore muito por mim. Porque eu percebi que eu perdi todos os meus amigos me acham chata, enjoada, fanática, maluca, porque eu crio meus filhos da maneira como eu crio, e também eu vi que meus irmãos também ficaram meio distantes, e agora até minha mãe, ora a Deus, para que minha mãe ainda fique comigo, eu não tenho mais família. E eu me lembrei, meu pai, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de meu pai. Você sabia que você vai perceber isso na vida? Que com o passar do tempo, a diferença entre um povo e outro vai ficando muito grande. E as pessoas acabam se tornando... elas acabam cansando dessa história de ter alguém que não se parece com elas. Nós gostamos dos que são semelhantes. E as pessoas vão perdendo os seus queridos. Essa é uma realidade. Então veja, olha o que eu vou te perguntar. Abraão perdeu gente de sua família para o lado do mal? Sim ou não? Ficou só dessas pessoas ou não ficou? Isaac perdeu gente de sua família para o lado do mal? Jacó perdeu gente de sua família, sim ou não? Perdeu. Vocês sabem que Efraim e Dan, Efraim era filho de José, tá lembrado que ele adotou, não foi isso? Efraim foi entregue aos ídolos. Efraim não queria nem saber, se tornou um filho de José, se tornou envolvido na miséria. Dan, um filho direto de Jacó, se tornou um problema para o povo de Deus. E tinha uma capacidade muito grande. Os danitas eram extremamente capazes, eles tinham uma capacidade de entender e julgar situações. E ele começou a julgar pessoas. É terrível, né? Então depois a gente vai entender essas histórias. E eu quero comentar com vocês que de Jacó vieram 12 tribos, certo? Gente, essa hora aqui é muito importante você entender, que são as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel é a base, a estruturação do povo de Deus, tá bem? A estruturação do povo que deveria cuidar deste outro povo. Mas Ismael também teve 12 príncipes, sim ou não? Veja a semelhança, olha aqui, 12 também. Veja que semelhança entre as histórias. Eu quero fazer um desafio para você que está em casa, de observar de onde veio e qual é a história do povo ismaelita. Tá bem? Ou árabe. Eu quero que você corra atrás para entender o que tipo de vida eles tiveram ou têm no desenvolvimento de sua história como povo, mas principalmente qual era a religião deles. Lembra que o tronco era Abraão. E então a vontade da pessoa faz uma religião de Abraão com algumas diferenças. Vocês entenderam isso? Entenderam a minha colocação? Por que tem tantas religiões se a Bíblia é uma só? O tronco era um só, Abraão. Tanto para Isaac quanto para Ismael. Sim ou não? Eu quero que vocês prestem atenção agora. O tronco era o mesmo. Mas por que religiões tão diferentes e antagônicas, inimigas uma da outra? Hoje nós temos um monte de religião no mundo, cujo tronco é a Bíblia. E por que são tão antagônicas? Por que é que elas não têm a mesma mensagem uma da outra?
por causa da vontade do ser humano. Cada um faz um pedacinho do que quer dentro da sua própria religião. E não foi isso que Deus pediu. Para ter a religião pura e imaculada, você tem que desistir de você. E então, dali em diante, é a vontade de Deus. Se não for assim, não é a religião verdadeira. Compreende? E quando um povo decide fazer isso, é preciso abnegação. O que foi que aconteceu com José? José se tornou o governador do Egito. Agora te assuste. Mas com que luta? Quanta coisa? Este era o bônus. Mas com que ônus? Responda para mim. Imagina o tempo de abnegação. Imagina quantas vezes esse rapaz passou ajoelhado. Eu imagino quantas perguntas diante do trono de Deus. Eu imagino quantas vezes disse: o Senhor é rei. O Senhor há de fazer o que for necessário. Porque, irmãos, a beleza dessa história desse rapaz é tremenda. Agora eu quero comentar uma coisa com vocês sobre os filhos de Jacó. Nós vamos estudar ali, vou chamar hoje o David para fazer esse momento comigo, nós teremos ali uns 20 minutos ainda, mas eu preciso comentar uma coisa com você. Dos 12 filhos de Jacó, antes de Jacó morrer, ele os chamou e fez uma bênção sobre os filhos de forma profética. Quantos de vocês perceberam isso ao ler isso hoje? Quantos notaram? Porque, olha, em Gênesis 49, o Jacó diz assim: vem cá, meus filhos, porque eu vou contar para vocês o que vai ser e que vai acontecer no fim dos dias. Vocês já ouviram falar da profecia de Jacó? Jacó foi profeta. Nesta hora, principalmente, ele estava falando sobre inspiração divina. E ali o livro Patriarcas e Profetas diz claramente que ele estava falando sobre as descendências do povo. Não estava falando diretamente sobre aquele filho, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon. Não era sobre eles exatamente, era sobre o que viria deles. Vamos entender uma coisa? Pode colocar primeiro aqui, eu quero que vocês coloquem e deem uma olhadinha no detalhe aqui. Esta é a lista dos 10 primeiros patriarcas, tá bom? Olha aí, tá vendo? Então, os 10 primeiros patriarcas, como vocês já sabem, que estudaram desde o início comigo, tem e nos dão uma história a partir do significado de seus nomes. Ali diz, vamos lá, Adão significa o homem, né? Sete significa posto em lugar de Abel que Caim matou, lembra disso? O nome Enos significa Éden caiu, e cada nome com seu significado. Vamos lá, leiam de cima para baixo. O homem posto em lugar do Éden caiu, lamentou-se. O bendito Deus descerá, ensinará obediência e disciplina. Sua morte trará poder, consolo, paz, descanso e bem-estar. Alguma vez você já teve curiosidade de se perguntar se os nomes dos filhos de Jacó têm algum significado? Por favor, observe isso aqui agora. Vamos lá. Claramente tem. Pela ordem de nascimento são estes filhos. Por favor, leia comigo. Você vai ver um dos negócios mais curiosos que tem na Bíblia. Preste atenção nesse... Eu sei que vocês agora estão lendo de cima para baixo, tentando encontrar o significado. No entanto, o significado só vai existir se nós fizermos o que Deus fez no livro Patriarcas e Profetas e explicou em sua Bíblia. Quer ver o que eu vou lhe contar? Rubem significa aquilo que ela falou. Veja, um filho. Lembra disso? Veja, o filho ou um filho. O filho ou um filho. Olha lá. Simeão significa obedecer, escutar. Levi significa unidos a Deus. Lembra que ela disse, desta vez se unirá a mim, meu marido. Lembra disso? Tá? Olha lá. Vocês lembram que o nome que ela estava dando era do que estava sentindo, as mamães, né? Olha lá. Judá significa louvem. Dan significa juiz. Por isso o nome Daniel. O que significa El, Deus? O que significa Dan, juiz? Deus é meu juiz. Interessante, né? Daniel significa Deus é meu juiz. Avante, olha lá. Naftali significa lutou com Deus e venceu. Lembra? Ela disse, lutei e venci para ter mais um filho. Tá lembrado disso? Tá, avante. Agora, Gade significa multidão. Agora ela tinha tido um filho e o sexto filho dela, ela disse, eu tenho uma multidão agora. Estão lembrados? Porque eram os nomes que as meninas, as esposas de Jacó, davam para os seus filhos. Avante. Azer significa ditosa e feliz. Isacar, receber o galardão. Zebulon, morada ou habitação. José significa multiplicar, multiplicarão, né? E Benjamim, filho da minha destra. Estão lembrados disso? Aí você fala, mas Maísa, aí não deu nome nenhum. Não deu história nenhuma aí, Maísa.
que é que você quer mostrar? Não é eu, não. Estes eram os filhos naturais de Jacó. Quando eles mudaram de vida, quando eles transformaram ou não? O Senhor Deus conseguiu fazer uma obra neles? Queridos, eu desafio vocês no ano bíblico, pegarem um caderno, colocar uma parte do caderno só para Rúben. E toda vez que aparecer alguma coisa da vida de Rúben, dos rubenitas, coloca ali do lado para vocês verem o progresso que foi tendo na família de Rúben. Peguem o segundo filho, coloca lá. Nasceu então Simeão. Quem foi que veio de Simeão? Quando você for lendo a Bíblia, vai aparecendo estes nomes, você vai colocando ali na sua listinha. Por quê? Você vai aprender, quando chegar daqui uns 3, 4 meses de estudo, você vai ver a sequência de atividades destas vidas. E como Deus foi mudando, os apertos que Deus foi dando, e como esse povo foi ficando gente boa. Vamos falar sobre um danita famoso? Um danita famoso? Sansão era um danita. Sabia disso? Era da tribo de Dan. Vocês precisam ir colocando isso no material de vocês. Tá bem? Então vocês vão vendo e a sequência de onde foram parar essas famílias. Mas o mais importante destas famílias, pasme agora você que está em casa, é você ver como Deus repete estes nomes lá no Apocalipse. No Apocalipse o Senhor Deus dá uma ordem diferente daqui do nascimento, mas a ordem de importância. Querem ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. Peraí, filho, não, tira aí. Vai lá em Apocalipse, corre lá, pega a sua Bíblia para você ver a ordem de Deus. A ordem que Deus deu, vai lá. Abra sua Bíblia e encha seu coração. Eu estou vendo o sorrisinho no rosto de vocês, isso é tão bom. Porque é tão bom aprender, não é? É tão gostoso quando a gente se envolve com o Senhor. Apocalipse capítulo 7, traz aqui uma ordem de pessoas, né? Dá uma olhadinha. Apocalipse capítulo 7, verso 5 em diante. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Rúben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Zacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. E vem cá, tá faltando aí quem? Dan e quem mais? Efraim. Tá faltando os dois. Efraim foi entregue aos ídolos. Dan, Deus mesmo tirou, porque Deus não gosta que falem mal um dos outros. E Dan era um língua grande. Sabiam disso? É verdade. Dan, ele julgava as pessoas. Ele gostava dessa história da fofoca ou falar mal das pessoas. E o Senhor Deus mesmo tirou Dan. Tanto é que aqui não aparece. Quando Deus mostra, eles são retirados. Está entendido isso? Olha a seriedade disso. Mas agora vamos ver na lista do Apocalipse como é que fica quando Deus coloca a mão. Vamos lá. Judá significa louvem. Rúben, vem o filho. Vamos ler de cima para baixo? Olha lá. Louvem, veja um filho. Multidão ditosa e feliz lutou com Deus e venceram. Esqueceram que ficou para trás, obedeceram e escutaram. Unidos a Deus, receberão galardão e habitarão e multiplicarão os filhos de minha destra. O que é isso? O início da história explica o que Deus faria. E aqui conta o final da história da redenção. Glória ao nome do Senhor. Vamos falar juntos de novo? Louvem, vejam um filho, vem um filho, quem que é o filho que viria? Jesus, louvem, vem o filho, quem é a multidão ditosa e feliz? Os salvos, multidão ditosa e feliz, lutou com Deus e venceram, glória ao nome de Deus. Quem que lutou com Deus e venceu também, gente? Jacó, lutaram com Deus e venceram. Olha lá, Manassés, esqueceram o que ficou para trás. Está lembrado disso? Vamos esquecer o que ficou para trás. Glória ao nome do Senhor. Obedeceram e escutaram, unidos a Deus. Receberão um galardão e habitarão e multiplicarão os filhos da minha destra. Glória ao nome do Senhor. Eu quando penso num negócio desse, eu fico, Senhor, que glorioso estar no meio do teu povo. Somos uma multidão ditosa e feliz, sim ou não? Sim, somos a multidão ditosa e feliz. Ouviram isso? Vocês fazem parte disso. Esse é o nosso Deus, esse é o grande Deus. E hoje nós precisamos terminar a história gloriosa e vitoriosa de José, que poderia ter dado tudo errado. Vem cá, David, vem ficar comigo aqui para a gente poder terminar de estudar. Porque aqui entra na história, David, alguém poderoso. E eu vou escrever ali o nome dele em vermelho pelo seguinte, porque o livro de hoje diz que José, olhe bem, é um tipo de Cristo.
Não é isso que nós aprendemos hoje? Não foi, David? Então, quando o Senhor Deus comenta que José é um tipo de Cristo, eu vou colocar ele em destaque. Satanás fez de tudo para judiar dessa vida. Foi ou não foi? Satanás fez de tudo para massacrar a história desse homem para ser uma derrota. E poderia ter sido uma derrota. Mas o que aconteceu? Ontem eu ouvi de um de vocês que estava conversando comigo, disse, tomou a decisão. Falou, eu tomei a decisão. Como é importante tomar a decisão. Ele tomou a decisão de dar certo. Satanás está fazendo de tudo para dar errado, mas eu tomo a decisão em nome de Jesus fazer na minha vida o que é correto, o que precisa, tudo que for necessário para dar certo a vida diante de Deus. Não é um prêmio isso? Sim ou não, queridos? E eu queria que vocês pensassem sobre isso, que é o final da história de José, que aliás, você precisa entender, é o nosso antepassado. José faz parte da multidão ditosa e feliz. Você entende isso? Que glória! Você entende? Pare para pensar isso. José é um dos teus irmãos. Faz parte da tua família. Nós fazemos parte da vida e da história de Jacó. Tá bem? Então, pela graça e poder de Deus, que não sejamos mandados embora, igual foi mandado embora Adã. Que não venhamos adorar ídolos como Efraim, mas que nossa história tenha a vitória que nós agora vamos contar. Meu irmão David, que é um aluno dessa escola, eu louvo ao Senhor. Para aqueles que não sabem, David foi, junto com a sua família, trazido para o reino de Deus por um dos alunos da escola de profetas, que foi visitar a sua casa numa das vilas. Um dos trabalhos que os alunos da escola de profetas fazem, ao redor do local onde moram, onde vivem, é levar a mensagem do evangelho. Daqui a uns dias, no dia 27 desse mês, vocês vão conhecer um grupo de missionários, não todos que estão no campo, claramente, é um grupo muito reduzido, é só uma representação dos que estão no campo, destes missionários que estão lutando as lutas do Senhor. Nós trabalhamos em cidades sem presença adventista, somente nestas. Aonde já chegou a mensagem, já existe gente lá para trabalhar. Nós vamos no local onde ainda ninguém chegou. E David veio para a escola para se preparar para fazer esse trabalho. Primeiro, ele viu que alguém alcançou a família dele. Hoje ele quer alcançar outras famílias na graça e na misericórdia de Jesus. Mas eu queria destacar 3 pontos dessa história. 2 delas vão ficar com David, para que ele destaque. E eu acho muito interessante a situação. Se você parar para pensar, a fome aumentou? Sim ou não? E José entrou com uma solução. Foi ou não foi? Lá estava ele. Ele conseguiu muitos celeiros para o Egito, conseguiu ter na sua capacidade administrativa que Deus dava, lotar estes celeiros e aumentou muito mais. Não foi isso? Sobrava alimento que não tinha onde botar celeiro. Só para você ter ideia da quantidade de alimentos nas vacas gordas. Por isso que se diz, no tempo das vacas gordas, né? E quando chega as vacas magras, quem é que vem visitar José? A família dele. E lá vem os meninos, né? E quando chegam na frente do administrador total, governador do Egito, eles se prostram na frente de José. José se lembra imediatamente do quê? Irmãos, eu queria que vocês pensassem como deve ter ficado, David, o coração de José nesses anos todos. Quantas vezes ele devia estar pensando e orando, Senhor, minha família, Senhor, meu pai, Deus do céu. E eu às vezes fico pensando, por que José, na época em que se tornou poderoso e grande, não pegou um carro e foi atrás de sua família? Eu quero que vocês pensem isso. Ele podia ter pegado um dos carros de Faraó e visitar seu pai e seus irmãos, lá onde eles estavam morando. Sim ou não? Sim. E por que não fez? Gente, esta é uma situação que rodeou minha cabeça há anos. E com o tempo eu comecei a entender os detalhes. José esperava em Deus em todos os sentidos. José não colocava a carroça na frente dos bois. Ele podia ter ido, mas ele resolveu esperar que Deus fizesse. Irmãos, neste momento eu não queria ver ninguém dormindo. Você tem que pensar nisso que eu estou lhe falando. Porque quando nós fazemos a coisa, não tem tanta glória como quando Deus faz. Quem foi que levou a família toda até José? Quem foi? Deus. Olha que coisa tremenda. E isso é muito sério. E quando os irmãos chegaram, ele viu ali aqueles homens, né? Agora já de meia idade, os homens não reconhecem ele. Gente, imaginem o coração de José. Imagine como é que estava dentro do coração deles. Aquela fervendo ali de ver os irmãos. 10, mas faltava um. E o que ele pensava? O que ele pensou? Eles mataram meu outro irmão também. Eles judiaram do meu outro irmão.
Mas eu vou prová-lo. Vocês são espias? Não somos, não somos. Somos filhos do mesmo pai. Meu outro irmão está lá com meu pai, mentiroso. Sabia que eles eram mentirosos, né? Vocês estão mentindo. Como é terrível mentir porque deixa uma marca ruim. Não é isso mesmo? Aí o que aconteceu depois? Agora olhe bem. Manda os sacos deles de volta, bota o dinheiro de volta. José não precisava daqueles dinheirinhos. Vai lá. Mas vai ficar um de vocês aqui. Quem era o que ficou? Simeão. Por que Simeão? Hã? Arquitetou o plano de matar José. Olha o que diz aqui, David, eu quero que você leia. O parágrafo é esse daqui, ó, os 3 dias na prisão, no finalzinho dele, olha lá. Primeiro ficaram todos eles na prisão, não foi? Já isso encheu o coração de José de apreensão. Falou, opa, agora eles não querem deixar um, que preferiram ficar todos eles, né? Mas depois José escolheu um, Simeão, não é à toa, né? Queridos, pensem, por quê? Olha, volta ali, ó, quer ver? Ó, no tratamento é aqui, ó, vai lá. No tratamento cruel, a seu irmão, vai lá. No tratamento cruel, Simeão fora o instigador e principal ator, e foi por essa razão que a escolha recaiu sobre ele. Quem foi que tinha escolhido? O próprio José. Eu quero este daqui para ficar preso no lugar de vocês. Eu quero que vocês pensem agora, no tempo que os meninos, os 9 irmãos agora voltam para casa de Jacó, fica Simeão lá no Egito preso, sim ou não? Sim. E então ainda permanecem os irmãos de Jacó um tempão com o pai até terminar a comida. Quem continua preso? Simeão. Eu queria um dia fazer um sermão só sobre Simeão. Porque ele havia mudado de vida, sim ou não? Sim. O texto anterior diz que esses irmãos mudaram de vida. O texto anterior diz assim, durante os anos em que José estivera separado dos irmãos, estes filhos de Jacó se haviam mudado em seu caráter. Invejosos, turbulentos, enganadores, cruéis e vingativos tinham eles sido, mas agora, quando provados pela adversidade, mostraram-se abnegados, leais uns para com os outros, dedicados ao Pai, e sendo eles homens de idade mediana, sujeitos à autoridade. Então eles tinham mudado de vida, sim ou não? Sim. E como Simeão ficou na prisão tanto tempo? Qual é a atitude de alguém que está convertido mesmo? Aí quando chega lá em casa, acontece uma coisa tremenda, David. O pai diz assim, não vou deixar ir meu filhinho, não vou deixar ir Benjamim, não quero deixar Benjamim. O pai estava com dor no coração, mas quando começou a acabar a comida, isso me fez pensar num detalhe do final dos tempos. Quando a comida acaba, quando os benesses começam a sumir de nossa mão, quando começa a apertar a barriga, as pessoas mudam de opinião, sim ou não? Tá bom, já estou desfilhado ficarei. Levem Benjamim. E lá se foi, imagina o Benjamim no meio daquele povo indo andando. E eu quero dizer a vocês que a fome chegará no planeta Terra todinho. Todos terão que tomar decisões. Vocês têm que pensar sobre isso. E lá se foi Benjamim junto com eles. Quando chega lá, imagina na hora que Simeão sai daquela cadeia e vem ao encontro deles ali, dos outros irmãos. E agora José olha e vê Benjamim e fala, eles não estavam mentindo não, Benjamim está vivo, meu irmão. E vai para um canto e chora. Que coração este! Quanta dor estava na alma desse homem, anos e anos. Mas nenhum momento gritou, xingou, esperneou, jogou o mundo para cima. Todo momento continuou firme. E continuou firme na resolução de fazer o certo. Sabe por quê, David? Porque ele não era movido pela circunstância, era movido pelo princípio. O princípio é que ainda que chova canivete, eu ficarei diante do Senhor e permanecerei no que é certo. Aí o que ele faz? Manda colocar a taça no meio das coisas de Benjamim. Aí os menininhos saem depois do jantar muito gostoso. E o jantar estava por ordem. Lembra aqui a ordem de nascimento? Aí eles pensaram, esse homem adivinha mesmo as coisas, né? Oh, que homem adivinhão, né? E aí José fala, vai atrás deles e diz que quem achar a taça vai ser meu escravo. Logo Benjamim. Eu fico pensando o que se passava na cabeça de José. Se os irmãos dissessem, tá bom, ele fica aí, a gente vai embora, como é que seria? Aí eles vêm, e quem é que luta por Benjamim? Quem é que luta pelo pai em casa já, antes, para que viesse fazer a compra? Judá. E quem luta agora na frente de José?
Judá. Por que Judá? Foi ele que jogou o menino, que chegou e falou assim, vamos vender ele, vamos vender. Foi ele que tinha falado, Judá. E agora José estava olhando, Deus estava mostrando para José, David. Dá uma olhada. Quando você confia, o que eu faço, meu filho? Espera, meu filho, não fica com mágoa nenhuma no teu coração. Olha o que eu vou fazer. Eu fico imaginando no céu, David, quando o Senhor Deus está passando os livros de revista, chama o nome Maísa. Aí os anjos falam, pai, não deixa a Maísa vir para cá, olha como é que ela vive, ela vai fazer aqui assim no nosso mundo. Aí o Senhor Jesus fala, calma, espera um pouquinho para você ver o que eu vou fazer. Espera. É assim que o Senhor estava falando com relação aos irmãos de José. José, um pouquinho, meu filho, eu vou te mostrar o que eu fiz. Quer ver? Vem cá, Judá, é você agora que fala, meu filho. E ele lutando pelo irmão, lutando pelo pai. E José olha aquilo e se quebra. Não é assim? Quando alguém tem humildade suficiente, a outra pessoa se quebra. Sim ou não? Aí se quebrou ali. E aí quando ele se quebra, sai todo mundo daqui. Agora, eu fico pensando no coração dos meninos, David. Gente, imagina eles ouvindo assim, eu sou José, que vocês venderam. Mudos, atônitos, olhando assim, pensando, nossa. São 3 situações que me impressionam nessa história. Abraçaram, beijaram José, foram abraçados por ele e agora eles voltam para casa maquinando como ia falar isso para o pai. Vocês já pararam para pensar? Como foi chegar na frente do pai? Pai, tem uma notícia para o senhor. Sabe quem é o governador do Egito? Pai, para explicar que era José já era terrível. Agora explicar que foram eles que venderam o menino. 20 e tantos anos de mentira. Agora aquilo era uma grande libertação para o coração dos irmãos. Contar a verdade era uma libertação tremenda. Eu imagino eles chamando o pai, falando, pai, senta aqui que a gente tem que contar uma coisa para o senhor, pai. Pai, sabe o que nós fizemos um dia, pai? Imagina contar isso. Imagina, Jean, que coisa terrível. Mas diz que o pai os perdoou, abraçou e disse que gritou, eu tenho ainda um filho, meu filho. E então mandaram chamar e lá vem aquela comitiva imensa entrando no Egito de gente simples, mas que de forma principesca. Lá ia o governador do Egito, que quando chega perto do pai, desce de toda aquela parafernália e sai correndo para abraçar o pai, coloca-se ali no ombro, beija o pai, beija aquele velhinho, que coisa linda e tremenda, que coisa poderosa. E então José ainda vive mais 17 anos, ali junto a seu filho, não foi isso? É 17, Jacó, perdão, vive mais 17 anos junto com o seu filho, foi 17 mesmo, né? E então descansa não antes de dar uma bênção. Aliás, meus irmãos, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Eu estou ensinando uma coisa para Rebeca. Estou ensinando Rebeca a dizer assim, bênção mamãe, bênção papai. Por quê? Porque isso é correto. E para tratar, né? Isso é correto. Por quê? Porque isso tem que ser feito. Isso é um princípio de Deus, não é um princípio maluco. Deus ensinou isso, que os filhos peçam aos pais para serem abençoados. E o pai diz, Deus te abençoe. E vendo Jacó fazendo isso com seus filhos, e então depois descansando, aonde mesmo? Onde ele pediu para ser enterrado? Aonde? Aonde estavam seus pais e onde estava quem? Lia. Ele falou assim, aonde enterraram Abraão e Sara? Onde enterraram Isaac e Rebeca? E aonde enterrei Lia? Ele falou. Vocês não acham interessante isso? Muito interessante. Que honra, não é? Na hora que ela ressuscitar, ela vai estar do lado de quem? Que coisa, né, menino? Ela também foi perdoada. Mas David tem algo muito importante para falar para vocês. E eu quero que você fale agora. Quando David me disse que ia falar sobre isso, eu falei, meu Deus, essa é o suprassumo do assunto. Por favor, meu filho. Além de nós estarmos conversando muito, em específico nesse assunto sobre José, Jacó está muito inserido também no assunto que nós estudamos, né? E por mais que Jacó, quando soube que José estava vivo, por mais que Jacó quisesse ir para o Egito, ele estava com o coração bem apertado e receoso, porque ele não tinha a plena convicção que aquilo era a vontade de Deus também. Ele ficou pensando, será que se eu for para o Egito,
eu vou estar virando as costas para a promessa que Deus me fez de me dar essa terra de Canaã e aos meus descendentes. E aquilo ficou um remorso muito profundo no coração dele. Mas em dado momento, Deus apareceu a ele e confirmou que ele poderia ir e deu uma promessa maravilhosa a ele, que se encontra lá em Gênesis 46, no verso 3. Lindo isso. Muito importante. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Então aqui diz o seguinte: então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. Então vejam a confirmação que Deus deu a Jacó. E ainda mais, deu uma promessa. Olha, mesmo que essas adversidades que estão acontecendo, mesmo essa fome que está acontecendo, lá você vai ser próspero. Eu prometo dar prosperidade a você, independentemente de qualquer coisa. E no capítulo 47, nós podemos ver essa confirmação, essa promessa que Deus fez, que se cumpriu lá no capítulo 47, no verso 27, que diz assim: assim habitou Israel, que é Jacó, na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Amém. Então, quando Deus promete, Ele cumpre. Amém. Ele é um Deus de caráter, de respeito. Ele fala e as coisas acontecem. Amém. O que eu achei muito interessante também é que quando Jacó chegou ao Egito, teve um determinado período ali onde ele teve a oportunidade de conversar com quem? Com o próprio faraó. Aquele idoso patriarca conversou com o poderoso faraó do Império Egípcio. E o faraó perguntou: ei Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? Então a resposta de Jacó foi bem interessante, que se encontra lá no capítulo 47, no verso 9, que diz assim: Jacó respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Então o interessante é que quando Jacó foi resumir a sua vida, ele falou que foram o quê? Poucos e maus comparados aos seus pais, que era Abraão e Isaac. E realmente, Jacó foi um dos patriarcas o patriarca que mais sofreu. Ele perdeu a esposa, teve decepções terríveis com seus filhos, teve que fugir de casa, nunca mais viu a sua mãe depois que teve que sair de casa. E dentre tantas outras tribulações, angústias, perigos, tudo isso ele enfrentou. E claro que em certas coisas ele caiu, não se mostrou um exemplo em determinadas coisas, mas em tudo ele se agarrou em Deus, pediu perdão. Uma atitude muito nobre de Jacó é que quando ele caía, ele ia a Deus. Lá, quando nós vemos aqui no relato de Gênesis, quando ele lutou com o próprio Deus, que força, que fé era aquela? No hebraico antigo, há uma palavra chamada chutzpah. É uma palavra que não tem um significado específico, certo? Mas ela significa audácia, fé. É você querer alguma coisa e você ir lá e buscar. Então, Jacó, quando segurou Deus, quando segurou Jesus, ele disse: eu só te solto quando o Senhor me abençoar, quando o Senhor me perdoar. Então é chutzpah que ele agiu. E é um sentimento que nós temos que ter. Chutzpah, intensidade. É buscar Deus em todos os momentos de nossa vida. Pai, eu só saio da tua presença quando o Senhor me abençoar. Então que esse possa ser o desejo dos nossos corações. Amém. Amém, David. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o livro de Gênesis se foi. Viu que não foi tão difícil? Você percebeu que com um pouquinho de esforço você ganha o bônus, com um pouquinho de ônus você ganha o bônus? Não vamos parar aqui, vamos continuar.
Vamos começar a estudar, o próximo capítulo fala Moisés, não é isso? Começaremos o livro de Êxodo. Não pare, clame a Deus, eu vou orar agora junto com David. Nós precisamos dessa bênção, Senhor, nós queremos essa bênção, nós queremos ser uma bênção para o mundo. Quando o Senhor disse para Abraão, sê tu uma bênção, eu sei que o Senhor estava dizendo para todos nós. Realiza a tua obra, Senhor, de redenção em nossa vida. Pai Santo, que possamos fazer isso que David disse aqui, com essa fé, com essa determinação, diante da tua presença, tomar posse da bênção que nos foi e que nos está sendo dada, Senhor. Em tuas mãos eu coloco, em nome de Jesus, toda a nossa família, e que pela tua graça possamos nos preparar para o Santo Sábado e nos preparar para a volta de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.